Segundo princípio ou segunda lei da termodinâmica, estabelece condições em que é possível a transformação de calor em trabalho, completando dessa forma o primeiro princípio, que trata apenas da equivalência entre calor e trabalho. O primeiro princípio, a quantidade de calor trocada era igual ao trabalho, mais a variação da energia interna lá do meu sistema. Tá aqui o primeiro princípio. A conversão de calor em energia mecânica é conseguida através de uma máquina térmica. Então nós temos como exemplo aí turbinas a vapor, turbinas a querosene, que são os propulsores, dos aviões, motores a combustão, diesel, gasolina, álcool, reatores termonucleares. Basicamente, as máquinas térmicas funcionam seguindo o seguinte esquema. A máquina térmica, operando em ciclos, retira uma determinada quantidade de calor da fonte quente, transformando parte desse calor em trabalho. A parte restante é rejeitada, desperdício, para a fonte fria. Por exemplo, numa locomotiva a vapor, a caldeira faz o papel da fonte quente. A cada ciclo é retirada uma quantidade de calor, Q1, e uma parte desse calor é transformada em trabalho mecânico, a energia útil que faz a locomotiva se mover. A parte restante de calor, Q2, não é aproveitada, é rejeitada para o meio ambiente, que faz o papel da fonte fria. Então, basicamente, no exemplo da locomotiva a vapor, o que é feito é o seguinte: nós temos a caldeira, onde é retirado a quantidade de calor, que é a nossa fonte quente. Esse calor é transformado em trabalho, a locomotiva se movimenta, mas uma parte desse calor também é desperdiçado para o meio, que é a fonte fria. O trabalho realizado pela máquina térmica é igual à diferença entre o calor recebido, que é retirado da fonte quente, e o calor rejeitado, ou desperdiçado, para a fonte fria. O rendimento de uma máquina térmica é definido como sendo a razão entre o trabalho realizado, pela quantidade de calor que é retirado da fonte quente. Ou ainda, a letra grega hepta, que representa o rendimento, é o trabalho sobre a quantidade de calor retirado da fonte quente. Mas como o trabalho, nesse caso, é a soma das duas quantidades de calor, a que é utilizado efetivamente e a que é desperdiçado, nós temos também que o rendimento é 1 menos a razão entre a quantidade de calor desperdiçado pela quantidade de calor efetivamente utilizado ou retirado da fonte quente. Como nem todo o calor retirado de uma fonte quente é transformado em trabalho, o rendimento de uma máquina térmica nunca vai ser 100%, o que resultaria num rendimento igual a 1. Essa conta aqui daria 1. Daí o enunciado dado por Kelvin e Planck para o segundo princípio da termodinâmica. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta integralmente em trabalho todo o calor recebido de uma fonte quente. Então, traduzindo de uma maneira geral, é impossível o homem fabricar uma máquina que você forneça energia para essa máquina e essa máquina converta essa energia integralmente em outro tipo de energia, sem haver nenhum desperdício. Na prática, sempre vai haver um desperdício. Essa lei, embora seja termodinâmica, ela é válida no sentido geral na física. Sempre tem uma parte da energia utilizada que é desperdiçada. Um carro, por exemplo, o desperdício é muito grande. De todo o combustível que ele queima, uma parte realmente faz o carro se movimentar, que é o trabalho sendo realizado. A parte desperdiçada se converte em calor, o motor do carro se aquece, e esse calor, não só pela queima do combustível em si, mas também pelo atrito das peças, das partes móveis que existem no carro. Então sempre vai ter um desperdício. Até mesmo na eletricidade, quando estivermos trabalhando com eletricidade. Todas as máquinas elétricas, todos os aparelhos elétricos, eles usam efetivamente uma parte da energia transformando em trabalho, mas outra parte é convertida, é desperdiçado na forma de calor. Um exemplo, no caso elétrico, a televisão. Você fornece energia elétrica para a televisão e essa energia elétrica é transformada em energia luminosa, que é a imagem que você vê, e energia sonora, que é o som que você ouve. Porém, após um certo tempo de funcionamento, a TV fica aquecida, ainda que levemente aquecida, mas esse calor aí é desperdício de energia. Uma máquina térmica operando em ciclos, no caso o ciclo de Carnot, então ela é composta de duas transformações adiabáticas alternadas com duas transformações isotérmicas. Então nesse gráfico aqui, de A para B nós temos uma expansão isotérmica. O sistema transforma o calor recebido da fonte quente em trabalho.
né? Então nesse trecho aqui, ó, de A para B, nós temos na primeira isoterma aqui, ó, a temperatura constante, que no caso aqui é T1. De B a C, quer dizer, daqui até aqui, que ela vai pular de isoterma, nós temos uma expansão adiabática. O sistema, ao realizar trabalho, sofre um abaixamento da temperatura, quer dizer, a temperatura cai de T1 para T2, então ele começa a estar na segunda isoterma aqui embaixo, ó, a segunda curva. E de C para D, quer dizer, daqui para cá. Aí nós temos uma outra compressão isotérmica. O trabalho realizado sobre o sistema é convertido em calor, que é transmitido à fonte fria. E de D para A, fechando o ciclo, nós temos mais uma compressão adiabática. O trabalho realizado sobre o sistema produz um aumento de temperatura, ou seja, você vai sair dessa isoterma aqui para essa isoterma aqui mais acima. Tá? Então isso é um ciclo fechado, então isso é uma coisa que se repete. Nos motores a combustão, lá você tem um ciclo fechadinho quando o motor está em funcionamento. O rendimento máximo teórico de uma máquina operando em um ciclo de Carnot depende exclusivamente das temperaturas absolutas das fontes quente e fria. O rendimento máximo teórico vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Como as quantidades de calor trocadas com as fontes são proporcionais às respectivas temperaturas absolutas, a razão entre as quantidades de calor da fonte quente em relação à fonte fria tem que ser igual à razão entre as temperaturas da fonte quente em relação à fonte fria. Bom, vamos ver como é que funciona isso aí. Vamos pegar primeiro aqui um exemplozinho. O que diz definitivamente o segundo princípio ou a segunda lei da termodinâmica é que não existe nenhuma máquina perfeita, tá? No sentido de que toda energia recebida por essa máquina vai ser convertida integralmente em trabalho. Sempre vai haver um desperdício. Nenhuma máquina tem rendimento 100%. O que se tenta fazer hoje em dia é diminuir esse desperdício através de pesquisas, procurando materiais mais eficientes, para que haja um melhor aproveitamento da energia. Alguns aparelhos têm um selo, né, chamado selo Procel, onde é classificado a eficiência daquele equipamento quanto ao consumo de energia, né? Quanto mais eficiente esse equipamento, melhor é a transformação de energia em trabalho e o desperdício cada vez menor, ok? Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente 100 calorias por ciclo, sendo as temperaturas das fontes quente e fria, respectivamente, 127 graus Celsius e 427 graus Celsius, determinar. Bom, aqui, como eu peguei esse exercício de um livro, né? Aqui, essas temperaturas aqui estão invertidas, tá? Aqui é 427 e aqui é 127. Não tem como a fonte quente estar com a temperatura mais baixa, né, do que a fonte fria. Então aqui está invertido. Então ele pede o rendimento da máquina. Então vamos tirar os dados aqui primeiro, né? Então vamos lá. A temperatura da fonte quente eu vou chamar de T1. Ela vale 427 graus Celsius. Eu tenho que transformar isso aqui para Kelvin. Então basta somar 273. Então isso aqui equivale a 700 Kelvin. A temperatura da fonte fria, ela vale 127 graus Celsius. Passado para Kelvin, isso aqui me dá 400 Kelvin. Lembrando que esses valores aqui no enunciado estão trocados, tá? A fonte quente, ela não pode estar com a temperatura mais baixa do que a fonte fria. Então aqui, ó, é 427 graus Celsius e a fonte fria é que está com 127 graus Celsius. Houve um erro aqui de digitação. Bom, outra quantidade, outro dado importante aqui é a quantidade de calor da fonte quente, que eu vou chamar de Q1, ela recebe 1000 calorias. 1000 calorias, e ela recebe essas 1000 calorias por ciclo, né? Vamos transformar isso aqui em joules. Como ele pediu para usar aqui uma caloria é 4,2 joules, 1000 calorias vão valer 4.200 joules. Basta uma regrinha de 3 lá, ó, 4.200 joules. Então na letra A, ele quer o rendimento dessa máquina. Tá? Então o rendimento dessa máquina aqui vai ser, ó, 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Ó. Então vai ficar 1 menos, aí eu vou ter, ó, 400 Kelvin dividido por 700 Kelvin. Então isso aqui vai dar aproximadamente aqui
0,43 ou ainda 43% de rendimento. Então, ó, resolvida a letra A. Na letra B, ele quer o trabalho em joules realizado pela máquina em cada ciclo. Tá? Lembre-se que ele recebe 1000 calorias por ciclo. Então vamos lá, o trabalho realizado em cada ciclo. Então o rendimento também pode ser escrito como sendo trabalho pela quantidade de calor que é retirado da fonte quente. Então daqui eu tiro que o trabalho é o rendimento vezes a quantidade de calor da fonte quente. Ó. Então o rendimento eu já tenho esse valor. Né? Aqui em cima, 0,43, vai ficar 0,43 vezes a quantidade de calor que é retirada da fonte quente, que é 1000 calorias ou 4.200 joules. Então, vezes 4.200. 0,43 vezes 4.200, isso aqui me dá 1.806 joules. Então, 1.806 joules. Então, aqui está o rendimento. E aqui está a quantidade de... Aliás, o trabalho, né, que foi realizado aí. Bom, aí ele quer a quantidade de calor em joules rejeitada para a fonte fria. Então, ele quer saber a quantidade de calor que foi desperdiçado aqui agora. Tá? Então, nesse caso, bom, o trabalho, né, é a quantidade de calor que é retirado da fonte quente menos a quantidade de calor que é rejeitado ou que vai para a fonte fria. Daqui eu posso tirar aqui a quantidade de calor da fonte fria, né, que aqui é 2, vai ser a quantidade de calor da fonte quente menos o trabalho. Então, ó, a quantidade de calor da fonte quente é 4.200 joules. O trabalho que foi realizado, 1.806 joules. Então, a quantidade de calor que foi perdida, desperdiçada, é exatamente essa diferença aí, ó. Então, 4.200 menos 1.806. Isso aqui me dá 2.394 joules. 2.394 joules. Pronto, resolvido aí esse meu primeiro exemplo. Uma turbina a vapor trabalha entre as temperaturas 827 graus Celsius e 27 graus Celsius. Então a temperatura mais alta é da fonte quente. Então vamos colocar lá, ó, T1, que é da fonte quente, 827 graus Celsius. Transformado isso aqui para Kelvin, basta somar 273, dá 1100 Kelvin. A temperatura da fonte fria, ela vale 27 graus Celsius, que em Kelvin vale 300 Kelvin. Bom, aí ele pergunta qual seria o rendimento máximo teórico se ela fosse uma máquina reversível. Né? Então, o rendimento máximo teórico, nesse caso, ele vai ser 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Ó. Então, vai ficar 1 menos 300 Kelvin dividido por 1.100, né? 1.100 Kelvin. Então, posso cancelar aqui. Resolvendo essa continha aí, vai dar aproximadamente 0,73 ou 73% de rendimento máximo teórico. No entanto, as turbinas mais modernas, né, a vapor, possuem um rendimento em torno de 45%. As locomotivas a vapor tinham um rendimento por volta de 5%. Uma máquina térmica real retira calor da fonte quente com uma potência de 500 calorias por segundo e realiza um trabalho a uma potência de 800 watts. Aí determinar na letra A o rendimento da máquina, na letra B a quantidade de calor rejeitado a cada segundo. Dado uma caloria igual a 4 joules. Então vamos lá na letra A. Bom, em 1 segundo, ó, 1 segundo, nós temos a quantidade de calor que é retirado da fonte quente de 500 calorias. Isso aqui me equivale, né,
usando a regra de 3 lá, vamos lá, 1 caloria igual a 4 joules, 500 calorias vai ser igual a 2.000 joules. Então tem aqui, ó, 2.000 joules. E o trabalho, né? O trabalho que foi realizado aqui, ele realiza um trabalho de 800 watts potência. Como é em 1 segundo, né? Eu posso escrever 800 joules. Lembrando que potência é trabalho ou energia por tempo. Como o tempo aqui, ó, é em 1 segundo, então o trabalho é igual à própria potência. Por isso que 800 watts de potência, 800 joules de trabalho. Tá? Então o rendimento nesse caso, ele vai ser o trabalho que é realizado dividido pela quantidade de calor que é retirado da fonte quente. Ó. Então é realizado um trabalho de 800 joules e são retirados da fonte quente 2.000 joules. Ó. Então resolvendo isso aqui, eu vou ter 8 dividido por 20. Isso aqui dá 0,4 ou um rendimento, né, de 40%. A letra B, a quantidade de calor rejeitado a cada segundo. Então vamos lá na letra B. Ó. Então, o trabalho é a quantidade de calor da fonte quente mais a quantidade de calor da fonte fria. Daqui eu posso tirar que a quantidade de calor da fonte fria vai ser igual a quantidade de calor da fonte quente menos o trabalho. Então aqui vai ficar, ó, 2.000. Então vai ficar 2.000 joules menos os 800 joules. Isso aqui dá 1.200 joules que serão rejeitados na forma de calor. Qual seria o rendimento de uma máquina térmica se ela não rejeitasse nenhuma quantidade de calor para a fonte fria? Bom, se ela não rejeita nenhuma quantidade de calor, o rendimento dessa máquina térmica seria 100%. Tá? Então, essa razão aqui, ó, 1 menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente, tá? Isso aqui seria 1, que daria 100%. Tá? Então, isso aconteceria. Então, toda a energia absorvida da fonte quente seria transformada em trabalho. Então, ó, toda a energia da fonte quente seria convertida integralmente, ó, 100% em trabalho. Mas isso aqui na prática impossível de acontecer. Sempre vai haver algum tipo de perda de energia. Bom, vamos pegar mais um exemplo aqui. Uma máquina térmica funciona realizando um ciclo de Carnot entre as temperaturas 800 Kelvin e 400 Kelvin. Em cada ciclo, a máquina recebe 1.000 joules de calor da fonte quente. Letra A. Qual o calor rejeitado em cada ciclo? Letra B. Qual o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo? E letra C. Calcule o rendimento dessa máquina aí. Então vamos tirar os dados aqui primeiro. Então a temperatura da fonte quente, vou chamar de T1, ela vale 800 Kelvin. A temperatura da fonte fria vale 400 Kelvin. Em cada ciclo, a máquina recebe 1.000 joules de calor da fonte quente. Então, se ela está recebendo, ela recebe 1.000 joules da fonte quente. Então, vou chamar aqui de Q1. Então, tudo que tiver o subíndice aqui 1 se refere à fonte quente. O que tiver o subíndice 2 se refere à fonte fria. Então, na letra A aqui agora, ele quer qual o calor rejeitado em cada ciclo. Bom, como está envolvendo calor e temperaturas, eu posso escrever o seguinte, ó, a quantidade de calor da fonte quente dividido pela quantidade de calor da fonte fria é igual à temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria. Então, substituindo aqui os valores, ó, eu vou ter 1.000 joules dividido pela quantidade de calor da fonte fria, né, que é o calor rejeitado que ele está querendo saber. A temperatura da fonte quente vale 800 Kelvin
e a temperatura da fonte fria vale 400 Kelvin. Então eu posso dividir aqui, ó. Então isso aqui vai ficar 1000 sobre Q2. Aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2, né? Então daqui eu tiro que a quantidade de calor da fonte fria, ela vale 500 joules, ó. Basta multiplicar cruzado e isolar Q2 aqui, ó. Então aqui está a resposta da letra A. Então essa máquina ela vai rejeitar, né, 500 joules na forma de calor, de energia na forma de calor. Então na letra B agora, qual o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo? Bom, no ciclo, né, a variação da energia interna é igual a zero, que é o ciclo fechadinho, começa no estado, passa por diversos estados e volta para o estado original. Lembre-se disso. Então a quantidade de calor envolvida é o próprio trabalho. Então nesse caso aqui, ó, o trabalho vale 500 joules. Tá? Lembrando que essa expressão aqui, ó, eu tirei lá do primeiro princípio. Ó, quantidade de calor é o que? Trabalho mais a variação da energia interna. Como num ciclo fechado isso aqui é zero, então o calor é o próprio trabalho. Então na letra C agora, calcule o rendimento dessa máquina aí. Então ele quer o rendimento dessa máquina. Bom, o rendimento dessa máquina vai ser 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria com a temperatura da fonte quente. Ó. Vai ficar 1 menos a temperatura da fonte fria vale 400 e da fonte quente vale 800 Kelvin. Vai ficar 1 menos 4 dividido por 8, né? Que dá meio. Já que eu posso cancelar esses dois zeros aqui com de baixo. Então 1 menos 0,5. Então isso aqui vai me dar um rendimento de 0,5 ou ainda um rendimento de 50%. A aplicação do segundo princípio ela é bem simples. Agora ela requer um cuidado na interpretação do problema, né? No caso dos dados. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa interpretaçãozinha aí. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Ó. Qual o rendimento de uma máquina térmica que retira de uma fonte quente 200 calorias e passa para uma fonte fria 50 calorias? Então, olha só, a quantidade de calor da fonte quente é de 200 calorias. 200 calorias. E a quantidade da fonte fria, que é rejeitado, né? 50 calorias. Bom, o rendimento aqui nesse caso vai ser 1 menos a razão entre a quantidade de calor rejeitado da fonte fria pela quantidade de calor recebido da fonte quente. Ó. Então vai ficar 1 menos 50 calorias dividido por 200 calorias. Aqui eu não transformei caloria em joules porque eu vou ter aqui, ó, caloria dividido por caloria, então não vai ter problema nenhum. E o rendimento, ele não tem unidade de medida, é só um termo percentual. Então aqui eu posso cancelar isso aqui, né? Então eu vou ter 5 dividido por 20. Então 5 dividido por 20, isso me dá 0,25, né? Então vai ficar com 1 menos 0,25. Isso aqui dá 0,75 ou ainda um rendimento de 75%. Vamos pegar mais um exemplo aqui agora.
Calcule o rendimento de uma máquina térmica que segue o ciclo descrito no diagrama. Então, temos aqui um diagrama pressão por volume. O volume aqui está um pouquinho ruim a imagem, mas aqui é metros cúbicos. Opa, a caneta preta aqui. Aqui é metro cúbico. Então a pressão está variando, né, de 4 vezes 10 à quinta a 2 vezes 10 à quinta. E ele faz esse ciclozinho fechadinho, né? Ele sai de um ponto e retorna ao mesmo ponto aqui. Bom, de imediato nós vamos precisar aí de saber o trabalho, né? O trabalho. Só que nesse caso em particular, o trabalho vai ser dado por essa área aqui, ó. Já que é um ciclo, né? Então eu vou até colocar aqui, ó, o trabalho é igual à área. Quer dizer, numericamente igual à área. Então aqui eu tenho essa figura, esse quadrilátero aqui, ó. Então a área vai ser o quê? Base vezes altura. Então a base aqui, ó, vai ser 0,1. Ele começa em 0,1, vai até 0,2. Então essa distância aqui, ó, é 0,1, né? E essa outra aqui vai ser 4 menos 2, é 2 vezes 10 à quinta. Então eu vou ter aqui, ó, 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então vai ficar com, ó, 2 vezes 10 à quinta vezes 10 elevado a menos 1. Então isso aqui me dá 2 vezes 10 a multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, e somos expoentes. 5 somado com menos 1 dá 4. Então dá 2 vezes 10 a quarta joules. Bom, aqui embaixo diz o seguinte, ó, sabendo que ela absorve 8 vezes 10 a quarta joule de energia térmica por ciclo, calcule o rendimento dessa máquina. Então a quantidade de calor aqui que ela absorve é de 8 vezes 10 a quarta joules por ciclo. Então para eu encontrar aqui o rendimento nesse caso, então o rendimento vai ser 1 menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente, ó. Né? Só que eu não tenho ainda a quantidade de calor da fonte fria, eu tenho apenas o trabalho. Mas eu não posso esquecer que, deixa eu tirar esse sinalzinho de igual aqui, que o trabalho vai ser a quantidade de calor da fonte quente. Nesse caso aqui, veja bem, como ela absorve, né, ele está retirando energia, né, e ela vai perder, então aqui vai ser menos a quantidade de calor da fonte fria. Então o trabalho aqui em questão vai ser 2 vezes 10 a quarta. Opa, estou escrevendo errado aqui. Então a quantidade de calor da fonte fria vai ser o trabalho menos a quantidade de calor da fonte quente. Então eu vou ter, ó, então a quantidade de calor da fonte fria vai ser a quantidade de calor da fonte quente menos o trabalho. Opa, esqueci de colocar um aqui. Então nesse caso eu vou ter 8 vezes 10 a quarta joule menos 2 vezes 10 a quarta joule. Então a quantidade de calor da fonte fria, né, será 6 vezes 10 a quarta joules. Agora eu posso calcular o rendimento. Então o rendimento aqui, ó, vai ser 1 menos a quantidade de calor da fonte fria, que é 6 vezes 10 a quarta, sobre a quantidade de calor da fonte quente, que é 8 vezes 10 a quarta. Então, ó, 10 a quarta vai embora com 10 a quarta. Me sobrou 1 menos 6 dividido por 8, dá 0,75. Vai me dar um rendimento de 0,25. Ou um rendimento de 25%. Resolvido esse exemplo aí. Vamos tomar mais um exemplo aqui agora.
Uma máquina térmica recebe 1000 calorias de uma fonte quente. Então, a quantidade de calor da fonte quente é 1000 calorias. E perde 800 calorias para uma fonte fria. Então, a quantidade de calor da fonte fria, ó, 800 calorias. Ele perdeu, ó, negativo. Em 2 segundos, tá? Então, isso aqui teve um tempo aí que isso levou aí. Então, tempo, 2 segundos. Sabendo que uma caloria é 4,18 joules, determine a potência útil da máquina. Então, ele quer a potência. Então, a potência, ó, é o trabalho pelo tempo. Então, para eu encontrar a potência, eu preciso achar o trabalho. Eu preciso achar esse trabalho primeiro aí. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aí agora é converter isso aqui, ó, as 1000 calorias, usando lá, né, que uma caloria é 4,18 joules. Então, as 1000 calorias equivalem a 4.180 joules. E as 800 calorias negativas, né, porque perdeu, equivale a 3.344. 3.344 joules. Bom, então nesse caso aqui, vamos lá. O trabalho é a quantidade de calor da fonte quente mais a quantidade de calor da fonte fria. Então aqui eu vou ter... Então eu vou ter aqui 4.180 joules menos 3.344. Então eu tenho 4.180 menos 3.344. Isso aqui dá 836 joules. Então dá 836 joules. Pronto, já achei o trabalho. Agora eu posso usar isso aqui, ó. Então a potência útil é o trabalho pelo tempo que foi gasto. Então o trabalho, ó, de 836 joules e o tempo 2 segundos. Então eu vou ter 836 dividido por 2, isso aqui me dá 418 watts. Então a potência útil, né? 418 watts. Pronto. Vou pegar mais um exemplo aqui. Uma máquina térmica executa 5 ciclos por segundo. Em cada ciclo, retira 800 joules da fonte quente e cede 400 joules à fonte fria. Então, a quantidade de calor da fonte quente é 800 joules. E a quantidade de calor que vai para a fonte fria é menos 400 joules. Sabe-se que a máquina opera com a fonte fria de 27 graus Celsius. Então a temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius. Letra A. Qual a temperatura da fonte quente? Quer dizer, ele quer o T1, né? Na letra A. E qual a potência da máquina? Então vamos lá. Na letra A, né? Bueno, aqui fala o seguinte, que ela executa 5 ciclos por segundo. Então esses 5 ciclos por segundo, né, nos diz a frequência com que essa máquina executa, né, o ciclo lá. Então eu tenho aqui também uma frequência aqui, ó. Como é 5 ciclos por segundo, 5 Hz. Então tem essa frequênciazinha aí. Bom, então a quantidade eu tenho as quantidades de calor da fonte quente e fria e a temperatura da fonte fria.
Bom, 27 graus Celsius somado com 273 é a mesma coisa que 300 Kelvin. Então eu já posso, né, agora pensar da seguinte maneira: como eu tenho os calores envolvidos, então a quantidade de calor da fonte quente sobre a quantidade de calor da fonte fria é igual a temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria. Então a quantidade de calor da fonte quente é 800 joules. Ó. A quantidade de calor da fonte fria, vamos colocar aqui em termos de módulo, é 400 joules. Vou colocar em módulo aqui, ó. A temperatura da fonte quente eu não sei qual é. Mas da fonte fria eu sei que é 300 Kelvin. Então eu posso dividir isso aqui, ó, 8 por 4 vai dar 2, né? Então isso aqui tudinho vai dar 2. Então a temperatura da fonte quente vai dar 2 vezes 300, 600 Kelvin. Né? 600 Kelvin, ou ainda se eu for passar para Celsius, basta subtrair 273, isso aqui me dá 327 graus Celsius aqui. Então a letra A está resolvido. A letra B, ele quer a potência da máquina agora. Bom, a potência da máquina é o trabalho pelo tempo gasto. Então o trabalho que é realizado, eu não sei ainda por enquanto, né? Eu preciso encontrar o trabalho. Porém, eu sei que o trabalho é a quantidade de calor da fonte quente mais a quantidade de calor da fonte fria. Então a fonte quente ela recebe 800 joules e a fonte fria ela cede, né? Por isso que vai ficar negativo aqui, ó, menos 400 joules. Então isso aqui me dá 800 menos 400, isso aqui me dá 400 joules. Mas isso aqui corresponde a um único ciclo, tá? Em um ciclo. Em um ciclo esses 400 joules. São 5 ciclos aqui, ó. Então o trabalho, né, dos 5 ciclos vai ser eu pegar esses 400 e multiplicar por 5. Opa, aqui ficou um esquisitinho aqui. Então 400 vezes 5 dá 2.000 joules. 2.000 joules. Então agora eu posso calcular a potência, ó, dos 5 ciclos. Ó. A potência vai ser o que? Os 2.000 joules, referente aos 5 ciclos que a máquina operou. E o tempo que ela gastou aí para operar isso aí, né? Como é 5 ciclos por segundo, é 1 segundo. Então isso aqui me dá uma potência de 2.000 watts. 2.000 watts. Ó. Lembrando, eu tive que multiplicar por 5 aqui, porque essa conta aqui em cima se refere a um ciclo. E a máquina, de acordo com o enunciado, ela executa 5 ciclos por segundo. Né? Então são 5 ciclos por segundo, que é a mesma coisa que 5 Hz. Tá? Por isso que eu tive que multiplicar aqui por 5, aqui embaixo.